Olá, amantes da cafeicultura! O nosso canal No Pé do Café está crescendo. Eu comparo como uma planta que acabamos de lançar semente. E essa planta está cada vez ficando mais viçosa, porque vocês têm adubado ela com muitas visualizações, suas curtidas, comentários e compartilhamentos. Eu quero agradecer muito vocês por isso. O nosso objetivo é muito claro: oferecer técnicas e processos para que o cafeicultor tenha um conhecimento para aumentar a sua qualidade e produtividade. Isso tudo refletindo na sua lucratividade. Nesses primeiros programas, o pessoal me mandou algumas dúvidas pelo WhatsApp e por mensagens no Facebook e Instagram. Algumas dessas perguntas são bastante interessantes e eu vou aproveitar para responder aqui, porque a dúvida deles pode ser também a sua. Acompanhe! No programa de adubação nitrogenada, nós falamos o quanto que é difícil medir o nitrogênio no solo e na planta, devido à sua variação. Ou seja, de manhã ele pode estar de um jeito, de tarde ele pode estar do outro, de acordo com as condições de clima, luminosidade e outros fatores. E dentro desse programa fizeram uma pergunta aqui que eu vou responder. Gustavo, você falou que o manejo interfere no teor de nitrogênio da planta. Quais manejos interferem e de que maneira? Então vamos lá, pessoal. O jeito que você conduz a sua lavoura, isso vai definir se você vai ter mais nitrogênio ou menos nitrogênio disponível para a planta. Para nós termos uma noção boa de como isso funciona, você vai ter que focar, mirar na atividade biológica do solo. O nitrogênio ele vem da degradação da matéria orgânica, que é os resíduos orgânicos, os restos de folhas, resto de mato, que vai secando no terreno e com isso, com o tempo, vai transformando em matéria orgânica. Um exemplo da variação de nitrogênio no ambiente é o resíduo orgânico, que a princípio ele tira o nitrogênio do ambiente para poder ser degradado e convertido em matéria orgânica. Após convertido em matéria orgânica, ele volta a fornecer esse nitrogênio para a lavoura de café. O que é a atividade biológica? É a quantidade de energia que os micro-organismos de solo produzem. E esses micro-organismos são seres vivos invisíveis que têm uma atividade fundamental na cafeicultura e nas outras agriculturas também. Para favorecer esses micro-organismos de solo, nós temos que tomar cuidado para sempre deixar esse solo coberto com mato, coberto com uma vegetação, uma palhada, para que com isso fique mais frio o solo e mais úmido o solo, favorecendo o micro-organismo. Favorecendo o micro-organismo de solo, vocês melhoram a atividade biológica. Melhorando a atividade biológica, aumenta a degradação da matéria orgânica. Aumentando a degradação da matéria orgânica, mais disponibilidade de nitrogênio para a planta. Tá vendo? O tanto que é importante cuidar bem da atividade biológica desse solo para poder fornecer nitrogênio para as plantas? Ainda no programa de adubação nitrogenada, teve o seguinte comentário. Eu achei um pouco complicado aplicar o método de ajuste do nitrogênio por não ter balança e estufa. Bem, pessoal, realmente, para poder aplicar o método, precisa passar pela estufa e pela balança. Então, é um investimento que o produtor vai ter que fazer para poder ter esse controle e poder chegar à economia de R$ 800 por hectare. Pode juntar vários produtores, pode juntar cooperativas e ter uma unidade onde se faz essa secagem de folha e balança para que sirva para todos e assim economiza um bom dinheiro. Outro desafio na aplicação do método é você deixar bem demarcado a área onde vai ser as parcelas, que vai ter 100, 200, 300, 400 e 500 kg de nitrogênio. Eu vou explicar para vocês como que funciona o método de ajuste de nitrogênio. Você vai precisar, em cada talhão da sua lavoura, separar uma linha de café para que você separe em 6 parcelas, 6 tratamentos diferentes, utilizando em cada parcela em torno de 15 plantas. Repare para vocês verem que esse tratamento é com 0 de adubação, não só teve nenhuma adubação esse ano. Repare como ela está amarelada e com crescimento mais limitado. É muito comum o tratorista, na hora que estiver fazendo adubação no talhão inteiro, ele distrair e soltar adubo na parcela toda, e com isso estragando o método. E o outro desafio é você ter muita atenção na qualidade da coleta de folhas, que vai medir a área foliar. Porque o método é muito sensível. Se você fizer alguma coisinha errada, vai interferir no método, atrapalhando a nossa tomada de decisão. Agora, no programa do broto capado, veio a seguinte pergunta. Minha lavoura tem 6.000 plantas por hectare. Posso aplicar a técnica do broto capado? Bem, pessoal, nesse caso, 6.000 plantas por hectare é um número muito alto de plantas, então não é indicado aplicar a técnica do broto capado. O ideal nessa lavoura seria a recepa,
Por quê? Você tem muita planta, essa brota sairia bem mais rápido e com isso você vai ter uma produtividade maior durante os 3 primeiros anos após a poda. Se a lavoura perdeu saia nessa condição, o ideal que se faça é a recepa. Com isso, o broto vai sair mais rápido, porque tem muitos brotos, muitas plantas por hectare, e com isso você vai ter uma produtividade naqueles 3 primeiros anos após a poda maior do que se você fosse aplicar a técnica do broto capado. Para você ter uma ideia, se você tem em torno de 4.000 plantas por hectare para menos, é muito indicado fazer a técnica do broto capado. Se você tem em torno de 5.000 plantas por hectare, vai depender. Se o espaçamento da rua for mais largo, tipo 4 metros na rua, ainda compensa. Se for em torno de 3,5 ou menos, não compensa. E acima disso, mais 6.000 plantas por hectare, o interessante é você recepar a lavoura, conduzir bem a brota e assim mais produtividade. Outra pergunta é a seguinte: qual é a melhor época para desbrotar a lavoura? A desbrota ela deve ser feita o ano inteiro, o tempo todo. A gente para de desbrotar a lavoura no período da colheita para poder colher café. Mesmo assim, tem fazendas que existem funcionários que não colhem café e eles ficam o ano inteiro desbrotando lavoura. Mas a melhor época para você desbrotar a lavoura é quando você tem mais visão da planta, é quando ela está mais desfolhada, que normalmente é depois da panha, depois do inverno, aonde você consegue enxergar a estrutura da planta e assim decidir qual broto ficar e ter a melhor arquitetura de planta. Já no programa de compactação do solo, inclusive é um programa importante que você deve assistir quem ainda não assistiu, veio a seguinte pergunta: você deu algumas técnicas para descompactar o solo. Se eu não quiser usar o subsolador para descompactar o solo, utilizando a braquiária, em quanto tempo eu terei meu solo descompactado? Bem, pessoal, é muito comum o pessoal não querer passar subsolador nas lavouras, porque vai formar muito torrão, e assim, quando for colher o café, varrer o café do chão, aquilo lá vai inviabilizar a retirada desse café, então é muito comum o pessoal não querer. Pode optar pela braquiária? Sim, pode optar pela braquiária. Vai ser mais demorado do que o subsolador? Sim, vai ser mais demorado. Mas vai depender muito do grau de compactação. Se ele tiver pouco compactado, questão de 1 ano bem formada a braquiária, já vamos ter resultado. Se tiver muito compactado, pode chegar até 4 a 5 anos para descompactar esse solo. Continue mandando suas dúvidas, continue nos acompanhando e, se for o caso, colocando em prática as técnicas e manejos. E se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook para continuar recebendo nosso conteúdo. É a cafeicultura utilizando a tecnologia a seu favor. Um abraço e até no próximo No Pé do Café.